Olá! Será que o cortisol está desregulando o seu corpo sem você notar? Hoje eu vou te mostrar os 7 sinais que esse hormônio pode estar sabotando a sua saúde. Vamos falar de como baixar o cortisol naturalmente, reconhecer os sintomas e os alimentos que ajudam a controlá-lo. Fique comigo até o final. Esse vídeo vai ser bem completo, vai ser muito interessante. Vou falar muita coisa que você não sabe. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Essa informação pode fazer a diferença na vida de muita gente. E comenta aqui rapidinho, você tem cortisol alto? Ou acha que tem? Escreve aí. Vamos lá. Afinal, o que é o cortisol? Cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, duas glândulas pequenas que ficam em cima dos rins. Ele é da família dos glicocorticoides, um hormônio esteroide. Muita gente só lembra do cortisol como o hormônio do estresse. E sim, ele é ativado em momentos de tensão. Mas ele vai muito além do que isso. Ele participa de quase tudo do nosso corpo. Ajuda a regular o açúcar do sangue, a glicose, ou seja, está diretamente ligado ao nosso metabolismo e energia do dia a dia. Atua controlando a pressão arterial, desinflama, ou pior, causa inflamação se estiver alto por muito tempo e regula até nosso relógio biológico, influenciando o sono e o momento de acordar. Nosso corpo monitora os níveis de cortisol o tempo inteiro, tentando manter em equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Esse eixo chamado hipotálamo, hipófise, adrenal, fica o tempo todo ajustando a produção. Se tem cortisol demais, o sistema freia. Se tem de menos, ele acelera. Mas quando o estresse é constante, físico ou emocional, esse sistema entra em colapso. Fica desregulado. É como se o botão do alarme travasse no ligado. E aí, a longo prazo, o cortisol alto deixa de ser protetor e vira um vilão silencioso. Sabe como começou a história do estresse como doença? Com um cientista atrapalhado e alguns ratinhos azarados. Nos anos de 1930, um jovem endocrinologista chamado Rensselaer estava tentando descobrir o efeito de um extrato de ovário em ratos. Só que ele tinha um problema, ele era péssimo com os animais. Todos os dias Rensselaer tentava aplicar as injeções, mas errava, deixava os ratinhos caírem e corria atrás deles pelo laboratório por 20 minutos às vezes. Ele usava uma vassoura para resgatar os coitados de trás de uma pia. Um caos. Depois de meses desse protocolo, ele foi examinar os ratinhos. Primeiro, os ratinhos que usaram extrato, O que ele encontrou? Úlcera no estômago, glândulas suprarrenais gigantes, às vezes o dobro do normal, e tecidos imunológicos encolhidos. Achou que era por causa do extrato ovariano. Mas aí veio o controle. Os outros ratinhos que só tomaram soro fisiológico, resultado, eles tinham exatamente os mesmos problemas. A conclusão genial não era o extrato, era o estresse. Enquanto os ratinhos caíam das mãos desastradas de Rensselaer, morrendo de medo, Nós humanos nos estressamos com boletos, reuniões, que falar na entrevista de emprego, ou até com medo da morte. Tudo isso só pensando. Nosso corpo reage como se estivesse lutando pela vida. Mas estamos apenas preocupados. Rensselaer chamou isso de síndrome geral da adaptação, o que hoje chamamos de resposta ao estresse. E ele entendeu uma verdade poderosa. Quando o estresse não passa, o corpo adoece. Mas claro, existem outras causas de cortisol alto no corpo, além do estresse. O uso prolongado de corticoides como a prednisona, contraceptivos hormonais, tumores na hipófise ou nas suprarrenais, causando a síndrome de Cushing, obesidade, hipotireoidismo, infecções crônicas e até mesmo gravidez podem contribuir para esse desequilíbrio, cada qual afetando alguma forma aquele eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, quais são os 7 sinais que seu corpo pode estar produzindo muito cortisol? 7º sinal, ganho de peso, especialmente no rosto e na barriga. E o surgimento de depósitos de gordura nas costas, sabe aquela gordura concentrada que fica entre os ombros ou aquela papadinha extra no rosto? Isso pode ser sinal de cortisol alto. Quando esse hormônio está em excesso, o corpo
tende a acumular gordura de maneira desproporcional, principalmente na região do abdômen, no rosto, fica um rosto em lua cheia. Além disso, pode aparecer estrias roxas ou avermelhadas na barriga, nas coxas. Tudo em consequência de como o cortisol afeta a regulação do açúcar e o equilíbrio dos nossos tecidos. Você já teve estrias? Já aumentou a gordura da sua barriga? Menopausa, né? Pode acontecer, aumenta o cortisol. Sexto sintoma, fraqueza muscular e o cansaço constante. Não é só desânimo ou fadiga. A fraqueza, principalmente nos braços e nas coxas, pode indicar que seus músculos estão sofrendo. Cortisol em excesso pode fazer com que o seu corpo quebre tecido muscular para liberar combustível, a glicose, em momentos de estresse, resultando nessa perda de força ao longo do tempo. Além disso, um nível alto de estresse costuma bagunçar o sono, ou seja, você não dorme bem e entra num ciclo vicioso de exaustão. Quinto sintoma, alterações na glicemia, açúcar do sangue, e maior risco de virar diabético tipo 2. O cortisol alto mexe diretamente no metabolismo da glicose, afinal, ele foi projetado para fornecer energia em situações críticas. O problema é quando essa situação de estresse se torna crônica, o pâncreas fica sempre sobrecarregado, sempre trabalhando sem parar, o açúcar do sangue se mantém alto, e se isso persistir pode evoluir para pré-diabetes ou até diabetes tipo 2. Você já deve ter percebido que quando você fica estressado, seu açúcar do sangue sobe, não é mesmo? Escreve aí embaixo. Quarto sintoma, pressão arterial elevada. Sabe aquele nervoso que faz o coração disparar, a pressão subir? Se isso acontece ocasionalmente, é normal. Mas viver nesse estado de alerta constante pode resultar em hipertensão. O cortisol elevado contribui para a contração dos vasos sanguíneos e retenção de sódio, que a longo prazo aumenta a pressão arterial e sobrecarrega o sistema cardiovascular. Terceiro sintoma, crescimento excessivo de pelos. Em mulheres, o hirsutismo, quando os níveis de cortisol se desregulam, toda aquela orquestra hormonal do corpo entra em desequilíbrio. Em mulheres, isso pode levar em excesso de pelos em áreas que normalmente não têm crescimento, como no rosto, no peito, nas costas. É um sinal que a produção de hormônios androgênicos pode estar fora do lugar. E adivinha quem está por trás disso? Bagunçando tudo isso? O cortisol. Segundo sintoma, ossos fracos, osteoporose, osteopenia, maior risco de fraturas. O cortisol em alta prejudica a absorção de cálcio e enfraquece a matriz óssea. Com o tempo, isso deixa nossos ossos mais frágeis, podendo levar a osteopenia, osteoporose. Isso não é brincadeira, um simples impacto ou queda besta pode resultar numa fratura se a densidade óssea estiver comprometida. E primeiro sintoma de cortisol alto, baixa imunidade e maior suscetibilidade a infecções. Esse hormônio que inicialmente até ajuda a controlar inflamações, em excesso vira um inimigo do nosso sistema de defesa. Lembra dos ratinhos do Cellier? Eles tinham sistemas imunológicos muito debilitados. Se você fica doente toda hora, pegando resfriado ou infecções que te derrubam mais do que o normal, o cortisol pode ser o culpado. Ele desregula a produção de anticorpos e outras células de defesa, abrindo a porta para vírus e bactérias. E não para por aí. Sintomas emocionais, mentais. Quando falamos de estresse, não podemos ignorar nossa mente. Cortisol alto pode gerar ansiedade, depressão, irritabilidade. O cortisol mexe diretamente com neurotransmissores. Se ele está fora do controle, você sente mais angústia, tristeza, oscilações do humor, dificuldade de concentração, aquela mente confusa, o famoso brain fog. Como o estresse mexe com o foco, você acaba perdendo a produtividade e tem mais lapsos de memória. Também baixa a libido. Sim, o apetite sexual pode despencar quando o corpo está sempre em modo de alerta. Muitos homens aí que estão vivendo sempre endividados ficam o quê? Impotentes. Também problemas intestinais, constipação, diarreia ou inchaço. O intestino sofre muito com o estresse crônico, já que o cortisol influencia na flora intestinal e na digestão. Além disso, dores de cabeça, por causa de tensão acumulada, hormônios desregulados. Mas atenção, cortisol baixo também pode causar problemas. O cortisol é essencial para a nossa sobrevivência. Então, assim como o excesso é ruim, a deficiência também gera sintomas bem desagradáveis. Vontade louca de comer sal,
perda de apetite e um emagrecimento sem explicação, pressão baixa que pode levar a tonturas, a desmaio, fraqueza muscular intensa, subir uma escada ou pentear o cabelo pode virar um desafio, náuseas, vômitos, diarreia, irritabilidade, até escurecimento da pele em algumas regiões do corpo, caso de Addison. Por isso, não saia se medicando por conta própria. É fundamental investigar se seus níveis de cortisol estão altos, baixos ou se é outra coisa que está causando os seus sintomas. Como descobrir se seu cortisol está desregulado? A forma mais precisa é por meio de exames. O teste de sangue, o profissional coleta seu sangue geralmente de manhã, quando o cortisol tende a estar mais alto, ou em mais de um horário no dia. O teste da saliva, você usa um swab para coletar a saliva, que depois será analisado em laboratório. Ou o teste da urina, 24 horas, você coleta toda a urina de um dia inteiro para medir a quantidade de cortisol excretada nesse período. Dependendo dos resultados, seu médico pode pedir outros exames, tipo teste de estimulação com ACTH, que avalia como as suas suprarrenais reagem com uma dose de ACTH sintético, teste de supressão com dexametasona, você toma dexametasona e depois mede o cortisol, e exames de imagem como ressonância ou tomografia para checar se há tumores ou outras alterações nas glândulas suprarrenais ou na hipófise. Agora vamos falar do que realmente importa nesse vídeo: como baixar o cortisol do seu sangue de forma saudável, porque você não quer ficar como os ratinhos do CLE, não é mesmo? Cheio de úlcera, debilitado. Primeiro, durma bem, o sono é sagrado. É durante o sono que o seu corpo regula hormônios, incluindo o cortisol. Se você sofre de insônia, apneia, ou tem horários de sono malucos por conta de turnos de trabalho, pode ser que isso esteja desequilibrando tudo no seu corpo. Tente criar um ritual de sono. Evite telas antes de deitar. Mantenha o quarto escuro e silencioso. Se possível, rotinas, horários fixos. Segundo, pratique exercícios físicos. Exercício moderado é ótimo para equilibrar o cortisol. Uma caminhada rápida, musculação leve, bicicleta ou yoga podem ajudar. Mas cuidado com o excesso. Treinos muito intensos, sem descanso, podem paradoxalmente elevar ainda mais o cortisol. Busque sempre o equilíbrio. Terceiro, identifique pensamentos estressantes. Nossa mente tende a cair em ciclos de preocupação. Tente prestar atenção nos seus gatilhos. Quando eles surgem, faz uma pausa consciente. Pode ser uma respirada profunda, uma meditação rápida ou apenas reavaliar se aquilo que você está pensando é um fato ou é só um medo. Reconhecer o estresse é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Quarta maneira de baixar teu cortisol naturalmente: respire profundamente. Parece simples, mas respirar com calma, focando no ar, entrando pelo nariz, saindo levemente pela boca, manda um sinal para o cérebro que está tudo bem, ativando o modo de descanso. 10 respirações profundas podem fazer um milagre no seu estado de alerta. Quinto, divirta-se. Ria mais. Rir é ótimo para diminuir o cortisol. Veja uma comédia, encontre amigos que fazem sorrir, faça algo bobo. Aquele riso solto, até forçado, diminui o estresse e libera endorfina. Sexto, cultive relacionamentos saudáveis. Ter gente que te apoia é fundamental. Conversar com alguém de confiança, ter um ombro amigo ou mesmo um terapeuta pode ser a diferença entre segurar a barra do estresse ou desabar. Conflitos são normais, mas tente resolver de maneira mais empática possível, gentil. Isso ajuda no retorno rápido dos níveis do seu cortisol interno ao normal. Sétimo, tenha um bichinho de estimação. Se você ama animais, já deve ter sentido na pele como é terapêutico chegar em casa e ser recebido por um cachorro, um gato, um pet. Eles ajudam a reduzir o estresse, a ansiedade e, de quebra, podem melhorar sua rotina de atividades. Oitavo, seja gentil consigo mesmo. Sentimentos de culpa, de vergonha, de baixa autoestima, aprender a se perdoar, a entender que ninguém é perfeito, é crucial para uma vida com menos cortisol. Se você carrega algo que pesa no coração, busque ajuda, converse e, se for possível, resolva a raiz do problema. Nono, desenvolva a sua espiritualidade ou medite. Quem tem uma fé, seja religiosa, seja algo maior,
costuma encontrar conforto e alívio nos momentos de tensão. Mas se não for o seu caso, práticas como meditação, tai chi, yoga ou simplesmente aquela caminhada ao ar livre com o sol batendo no seu rosto também ajudam a acalmar a mente e reduzir os hormônios de estresse. E 10º, mantenha uma alimentação adequada, nutritiva, equilibrada. Quais são os 7 alimentos saudáveis para controlar o cortisol que você deve incluir na sua dieta? Primeiro, chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau. Contém flavonoides que podem ajudar a amortecer a reação do estresse nas glândulas suprarrenais, reduzindo a liberação exagerada de cortisol. Além disso, é rico em antioxidantes que combatem os radicais livres e ainda dá aquela sensação de bem-estar graças à liberação de endorfinas. Mas atenção, a moderação é importante, pois ainda contém calorias e algumas versões bastante açúcar. Segundo alimento, grãos integrais. Ao contrário dos grãos refinados, os grãos integrais são ricos em fibras e polifenóis que ajudam na saúde intestinal e no controle do estresse. Então, arroz integral, aveia, cevada, quinoa, eles liberam energia de forma mais lenta, evitando picos de glicose no sangue, o que poderia aumentar o seu cortisol. Terceiro, frutas e verduras. São fontes de vitaminas, minerais, antioxidantes que combatem os radicais livres. Esses radicais livres podem gerar inflamação e um corpo inflamado tende a produzir mais cortisol. Aposte em variedades, na cor diferente. Quanto mais colorido o prato, mais tipos de antioxidantes você ingere e melhor seu corpo lida com o estresse. Quarto, leguminosas. Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. São ricas em fibras, proteínas vegetais, ajudam a estabilizar os níveis de açúcar do sangue, dando saciedade e evitando que você fique beliscando alimentos de alto índice glicêmico que podem elevar o cortisol. Quinto, gorduras saudáveis. Uma dieta rica em gorduras insaturadas, como as presentes em peixes gordurosos, abacate, azeite de oliva, castanhas, sementes, ajuda a equilibrar a saúde do coração, do cérebro e a reduzir inflamações, especialmente o ômega 3, que é encontrados em peixes de água profunda. Sexto, o chá verde, que contém catequinas, polifenóis, a L-teanina, que é um composto que ajuda a reduzir o estresse e a promover estado de alerta tranquilo, ou seja, você fica mais focado sem ficar aquele agitado do café. Substitua então bebidas com muito açúcar ou café em excesso por 1 ou 2 xícaras de chá verde ou matcha por dia. Apenas evite tomar à noite se você for sensível à cafeína. Sétimo, probióticos e prebióticos. Os probióticos são as bactérias amigas. Elas são encontradas em alimentos como iogurte natural, kefir, kombucha, chucrute, kimchi. Já os prebióticos são fibras solúveis encontradas em alimentos integrais, aveia, banana verde, alho, cebola. Eles servem de alimentos das nossas bactérias boas. O intestino saudável está ligado à melhor saúde mental e ao menor nível de cortisol. O famoso eixo intestino-cérebro faz toda a diferença no controle do estresse. E claro, não se esqueça da água. Desidratação, mesmo que leve, pode fazer o corpo a liberar mais cortisol. É como se o organismo entendesse que a falta de água como uma situação de estresse adicional. Então beba água ao longo do dia, antes mesmo de sentir sede. Sempre tenha uma garrafinha por perto, ou estabeleça pequenos lembretes no seu celular, ou mesmo use aplicativos. Você se distrai no trabalho, nos estudos, então às vezes é bom alguns lembretes. Considere suplementos se necessário, ômega 3, que é o óleo de peixe, ajuda no controle de inflamações e pode reduzir o cortisol cronicamente alto. Olha, o cortisol é um hormônio essencial que salva a nossa pele em situações de perigo, mas quando vivemos de modo tensão todo santo dia, ele deixa de ser mocinho e vira um vilão, desequilibrando praticamente todos os sistemas do corpo. Por isso é importante ficar atento aos sinais do ganho de peso misterioso, do cansaço constante, das alterações do humor, queda na imunidade. Se você se identificou com vários desses sintomas, vale a pena investigar, procure um médico, peça exames e principalmente adote os hábitos que ajudam a reduzir o estresse no dia a dia. Lembre-se, não é só parar de se preocupar, é sobre cuidar de você de forma integral, mente, corpo, relacionamentos. Encontrar esse equilíbrio é a melhor forma de manter cortisol nos trilhos e garantir uma vida mais saudável, cheia de energia e bem-estar. Gostou dessas dicas?
Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com quem pode se beneficiar ainda mais dessas informações. Tenho certeza que você tem muita gente que precisa saber disso. Então envie nos seus grupos de WhatsApp. Se gostou desse vídeo, assista também meu vídeo sobre Ora Pronomes. Meu nome é André Wander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Muito obrigado!